Atualmente, sabemos que o nêutron é uma das partículas fundamentais que, juntamente aos prótons, formam o núcleo dos átomos. Ao redor desses últimos, existem as nuvens de elétrons, as quais são responsáveis pela condução de corrente elétrica nos materiais condutores, por exemplo. A descoberta da existência dessa partícula foi possível graças ao grande sucesso da aplicação do princípio da conservação da quantidade de movimento. Segundo esse, a conservação da quantidade de movimento total de um sistema ocorre se a resultante das forças externas que atuam sobre o sistema for nula. Esse princípio ganhou uma enorme importância, de forma que ficou conhecido como uma das leis fundamentais da natureza, sendo aplicado pelos cientistas em todos os campos da ciência física. A descoberta do nêutron aconteceu no ano de 1932 com o físico inglês James Chadwick. Utilizando a conservação da quantidade de movimento, realizou uma experiência que comprovou a existência do nêutron. No entanto, 12 anos antes desse acontecimento, o célebre cientista inglês Rutherford já tinha previsto a existência dessa partícula. Segundo ele, uma possível ligação de um próton com um elétron originaria uma partícula sem carga elétrica, mas com massa igual à do próton. A essa partícula ele chamou de nêutron, mas não tinha certeza de sua existência. A experiência que Chadwick realizou consistiu, basicamente, em fazer com que feixes de partículas alfa se colidissem com uma amostra de berílio, um elemento químico pertencente à família 2A da tabela periódica. Dessa colisão apareceu um tipo de radiação que levaram muitos cientistas a acreditar que se tratava de raios gama. Após realizar vários cálculos, James concluiu que não se tratava de raios gama. A radiação invisível era formada por nêutrons. Para comprovar que realmente se tratava de nêutrons, Chadwick mediu a massa dessas partículas, pois, segundo Rutherford, elas tinham a massa igual à do próton. Com esse feito e por seus importantes trabalhos, em 1935, James foi premiado com o Prêmio Nobel da Física. Em 1803, John Dalton publicou um trabalho sobre o que seria o primeiro modelo de um átomo. Segundo Dalton, átomos são esferas maciças e indivisíveis, parecidos com uma bola de bilhar. Átomos de elementos iguais possuem as mesmas propriedades e o mesmo peso. Em uma reação química, os átomos permanecem inalterados. Em 1898, o físico Thomson fez experimentos com descargas elétricas de gases e sugeriu um modelo atômico. Segundo ele, o átomo teria o mesmo número de elétrons e prótons, pois era neutro. Afirmou que o átomo era uma estrutura de carga positiva com elétrons nela incrustados. O modelo ficou apelidado como pudim de passas. Em 1911, Rutherford realizou uma experiência com o objetivo de aprofundar os conhecimentos sobre o modelo atômico até então adotado, que era o de Thomson, no qual o átomo seria uma esfera de carga elétrica positiva não maciça e incrustada em elétrons negativos, de modo que sua carga elétrica total seria nula. Para realizar tal experimento, Rutherford bombardeou uma finíssima folha de ouro com um feixe de partículas alfa provenientes de uma amostra de polônio que estava dentro de um bloco de chumbo com um orifício. Além disso, foram colocadas placas de chumbo com orifícios em seus centros, a fim de orientarem o feixe na direção da lâmina. E por fim, colocou, atrás da lâmina de ouro, um anteparo recoberto com sulfeto de zinco, substância fluorescente, onde era possível visualizar o caminho percorrido pelas partículas alfa. Ao final desse experimento, Rutherford notou que a maioria das partículas atravessava a lâmina. Algumas dessas partículas desviavam e muito poucas retrocediam. Baseado-se nesses dados, Rutherford concluiu que, ao contrário de Dalton e Thomson pensavam, o átomo não poderia ser maciço, mas na verdade grande parte do átomo seria vazio e ele conteria um núcleo muito pequeno, denso e positivo. Em razão de o átomo ter sua maior parte vazia, a maioria das partículas não sofreu alteração em seu percurso. Além disso, visto que as partículas alfa são positivas, da mesma forma que os núcleos do átomo que compõem a lâmina de ouro, ao passarem próximas desses núcleos, as partículas alfa se desviavam. Esses núcleos seriam tão pequenos, por isso a incidência desse fator era menor.
Quando essas partículas alfa chocavam diretamente com o núcleo do átomo, a incidência era menor ainda, e elas se repeliam, e por isso poucas retrocediam. Desse modo, Rutherford criou um modelo atômico que seria semelhante ao sistema planetário. O Sol seria o núcleo do átomo, e os planetas seriam os elétrons negativos girando ao redor de seu núcleo.